E aí galera, vamos estudar Química com o professor Anderson. Aqui você aprende. O nosso curso de Ciências da Natureza e suas tecnologias, trabalhamos a Química no primeiro ano do ensino médio. Nessa aula de hoje, especificamente, vamos trabalhar os elementos químicos, as substâncias simples e substância composta, dando continuidade aos conceitos fundamentais da química. Os elementos químicos denomina-se de elemento químico o conjunto de átomos iguais. Quando eu tenho o conjunto de átomos iguais, eu denomino isso como um elemento químico. Eles são representados graficamente pelos símbolos que nós conhecemos na tabela periódica. Então, elemento químico é um conjunto de átomos iguais e são representados através de símbolos na tabela periódica. A química ela está presente em tudo. E aí eu trago para vocês algo, que é muito comum no nosso dia a dia, que é o chocolate, deixando a química mais doce, mais gostosa. E vamos lá, vamos começar aí, vamos dar continuidade. Na natureza, nós temos uma diversidade desses elementos químicos. Eu trago para vocês como exemplo a prata. A prata ela tem o símbolo lá na tabela periódica Ag. Ela representa um conjunto de átomos iguais que denominamos de prata. A representação gráfica é o Ag através do símbolo. É representado através do número atômico 47. Conhecemos a prata também aqui, na fabricação aí de balas de prata. Quem gosta de filme deve ter assistido aí e visto uma família denominada de Argentum, que se refere aí à prata, que trabalha aí matando vampiro e lobisomem. Eles não resistem às balas de prata. Tentando aqui visualizar de uma forma diferente. A química ela é muito trabalhada em alguns filmes e algumas séries de uma forma simples. E aí eu trago para vocês como estamos trabalhando os elementos químicos. Eu trago a prata para que a gente possa estar conhecendo mais um pouco desse elemento. Uma outra aplicação da prata, agora essa no nosso dia a dia realmente, no nosso uso, são as joias, as pulseiras de prata, brinco, anel. Uma outra forma de você estar associando esse elemento ao dia a dia, assim como outros elementos. O ouro é muito comum no nosso dia a dia, o oxigênio é muito comum no nosso dia a dia. A gente tem uma infinidade de elementos que formam a matéria, que estão presentes na natureza. E esses elementos a gente vai conhecendo aos poucos no nosso dia a dia. Vamos avançar, vamos passar aqui. Uma outra forma de conhecer e estudar os elementos químicos, que é o conjunto desses átomos iguais, aí tem que fixar essa ideia, essa definição, esse conceito. Uma outra forma é você trabalhar esses elementos formando nomes, formando frases, para que você fique mais familiarizado com os elementos na tabela periódica. Então eu coloquei aqui uma palavra que é bem comum e está todo mundo hoje aqui que está assistindo a aula está de parabéns.
Uma outra palavra é professor em inglês. Está aí. Você pode estar formando essas palavras utilizando os símbolos lá da tabela periódica, os elementos, formando palavras. O cara está apaixonado. Aí o que ele diz? Ele diz eu te amo. Né? Utilizando os elementos na tabela periódica. E uma frase muito comum utilizada pelos professores de química, né? E eu não poderia deixar aqui de colocar para vocês, né? Eu sou genial, né? Assim como todos vocês. Vocês podem pegar esses símbolos e estar formando aí palavras e frases e também mandando aí para a gente aí nos comentários. Vamos avançar, vamos dar continuidade, que a química ela não para. Falando dos elementos químicos, eu não poderia deixar de falar da nossa tabela periódica. A tabela periódica atual, hoje, nós temos praticamente 119 elementos. Esses elementos, eles se compõem, né, se organizam dentro da tabela periódica em elementos naturais e elementos artificiais. Os elementos naturais são encontrados na natureza, na forma de misturas, e os elementos artificiais são produzidos em laboratório. A organização da tabela periódica, o histórico da tabela periódica, como ela surgiu, qual a importância da tabela periódica no mundo das ciências, tudo isso nós vamos estar comentando com vocês na nossa aula, né, que trabalha a tabela periódica de uma forma específica. Nessa aula de hoje, o que nós queremos, o nosso objetivo é que vocês passem a reconhecer os elementos químicos que formam, né, os compostos na natureza. A natureza ela é formada por matéria. A matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E essa matéria ela é composta de partículas menores, que são os átomos. O conjunto desses átomos iguais são denominados de elemento químico. A gente vai pegando cada um desses conceitos e fazendo um mapa conceitual para que a gente possa estar visualizando a química de uma forma bem geral. O outro tópico muito importante que eu coloquei lá no início, que seria um dos objetivos de estudo dessa nossa videoaula, é a substância pura, né? A substância pura, o que é uma substância pura? Retomando de novo o conceito, a definição de substância pura. A substância pura, ela apresenta composição química definida e as propriedades físicas constantes. Eu estou retomando esse conceito de substância pura porque nós vamos estar definindo para vocês hoje que a substância pura ela pode ser simples e ela pode ser composta. Eu tenho substância pura simples e tenho substância pura composta. Vamos tentar visualizar de uma forma. Vamos lá. Aqui. Coloquei aqui uma representação de uma imagem que é bem comum no nosso dia a dia também, principalmente quem gosta de WhatsApp. Tá aí. Uma substância pura simples é aquela que apresenta um único elemento químico. Eu já conheço os elementos químicos, sei que eles são representados através dos símbolos na tabela periódica. Então, quando a substância ela apresenta só um elemento químico, quando apresenta só um elemento químico, ela é chamada de simples. Exemplo aqui, ó, o O2 só tem um átomo de oxigênio. O símbolo aqui é só o oxigênio. Então, o gás oxigênio ele é
uma substância pura simples. O O3, o gás ozônio. O gás ozônio também é representado apenas pelo oxigênio. Eu tenho 3 átomos de oxigênio para formar o ozônio. É uma substância pura simples. Beleza. Se a simples é aquela que só é formada por um elemento, então significa dizer que a composta é formada por 2 ou mais. A simples é formada apenas por um elemento. A substância composta é formada por 2 ou mais elementos. Vamos lá, continuando. A água é uma substância composta. Por que ela é composta? Porque ela é formada por 2 elementos. O átomo de oxigênio e os átomos de hidrogênio. 1 oxigênio e 2 hidrogênio. Então, eu vou ter aí uma substância pura composta. Ela é pura por quê? Porque tem uma composição química definida. As propriedades físicas são constantes. A temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, elas são constantes. Dando continuidade, vamos avançar, dando continuidade na sequência. Veremos aqui as atividades. Uma questão bem simples que vai trabalhar a substância pura simples. Qual a alternativa? Tem apenas substância simples. A letra A eu tenho o ferro, né? É só um elemento. O oxigênio, o ozônio, o gás ozônio só tem um elemento, que é o oxigênio, e H2O2, água oxigenada. Hidrogênio e oxigênio é composta. Se tiver 2 elementos, é substância composta. Então a letra A ela é falsa. A letra B, eu tenho o C e o O, tudo em maiúsculo. O carbono e o oxigênio é uma substância composta. Eu vou relembrar aqui que os elementos químicos na tabela periódica são representados através de símbolos. Eu tenho a denominação desses símbolos, como eu coloquei lá na prata, eu tenho um A maiúsculo e um G minúsculo, né? Tá aqui a pratazinha aqui, o A maiúsculo e o G minúsculo. Na maioria dos elementos você vai visualizar dessa forma. Ou vai ser apenas uma letra em maiúsculo, ou 2 letras, onde a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Depende de quê, professor? Depende da origem do elemento, né? Aí você vê a nomenclatura, a origem dele, se são grego, né? A maioria dos nomes tem uma origem do latim. Então, vamos verificar exatamente dessa forma. Eu tenho elementos onde eu vou ter uma letra em maiúsculo, ou eu vou ter um elemento onde a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula, depende da origem. A letra C, HE é o hélio, só o H é o hidrogênio, é só um elemento, C e O, né? C e O, eu tenho carbono e oxigênio do elemento, então aqui está fora, não é substância simples, é composto. Letra D, eu tenho o oxigênio, O2, N2 é o nitrogênio e o Ag é a prata. Tudo isso aqui são elementos, né? São elementos, representam um conjunto de átomos iguais, são elementos químicos, são substâncias simples, porque são apenas um elemento de cada. Eu tenho o oxigênio, eu tenho o nitrogênio e tenho a prata, né? Tenho 3 elementos químicos, cada um aí exemplificando uma substância, e elas são classificadas como substâncias simples. Só tem um elemento químico. Só tem um elemento químico. Um elemento químico, um elemento químico, um elemento químico. Professor, e esse 2 aqui? Esse 2 aí vai estar indicando a atomicidade.
né? Elemento químico é o oxigênio, é o elemento. Aqui quem é o elemento? É o nitrogênio. Quem é o elemento aqui é a prata. Na letra E, hidrogênio e oxigênio é composto, hidrogênio e oxigênio é composto, nitrogênio e hidrogênio é composto. Então, aqui a alternativa é a letra D. Tudo beleza, né? Então, vamos lá. Dar continuidade ao nosso exercício na sequência. Aqui a resposta foi a letra D. Passei demais aqui, né? Quantas substâncias simples existem entre as substâncias de fórmula O3? O3 é uma substância simples. O3 é uma substância simples. H2O2 é uma substância composta. P4 é uma substância simples. I2 é uma substância simples. C2H4 é uma substância composta. CO2 é uma substância composta. HeL é uma substância simples. Então, quais são as simples? Uma, né? Quantas são? É o que ele quer saber aí, ó. 1, 2, 3, 4. Resposta correta, letra B. Próximo exercício. Questão 3. Opa, foi demais. Em um grupo tem apenas substância composta. Eu sei que substância simples é aquela que só tem um único elemento. Já visualizo logo. Letra A, só tem o hidrogênio. É só um elemento, é simples. Letra A está fora. A letra C, cloro, oxigênio. Tudo é simples, está fora. Letra D, ó, o cloro aqui, o oxigênio. Fora. Prata, ouro e uma substância composta. Então, todas elas são compostas. Na letra E não é, na letra D não é, na C não é. Só restou aqui, ó. Hidrogênio e oxigênio é composto. Hidrogênio, enxofre, oxigênio composto. O sódio, o hidrogênio, o carbono e o oxigênio. Todas são compostas. Seria aqui, né, a resposta letra B. Pessoal, nós encerramos nossa videoaula de hoje. Eu tenho certeza que quem acompanhou direitinho vai ter aí um embasamento para as próximas aulas, e quem se perdeu em algum momento, volta de novo aí o vídeo aí e faz a anotação no caderno, que é muito importante fazer a anotação no caderno. Você está observando o conteúdo e fazendo aí a anotação no caderno. Pessoal, até a próxima e valeu!